Então, nós vamos dar continuidade agora, turminha do 8º ano, com raiz quadrada. Nós trabalhamos no vídeo anterior sobre raiz quadrada exata, certo? Mas e se a raiz quadrada não for exata? Como faremos para determinar? Então, nós vamos falar agora de raiz quadrada aproximada. Não existe nenhum número inteiro que é elevado ao quadrado de 2. Então, nós vamos apenas determinar uma aproximação dessa raiz. Se a gente calcular, se a gente for numa calculadora e colocar lá raiz quadrada de 2, vai aparecer um decimal com várias casas decimais. Ali também só aparece uma representação, porque o resultado da raiz quadrada de 2 é um decimal infinito. Então, nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo com raiz quadrada aproximada apenas com uma casa de aproximação. Então, o primeiro passo é, eu tenho a raiz quadrada de 2, que é quem eu quero determinar, eu quero saber quem é ela. Então, eu vou pensar, quem são as raízes quadradas exatas que estão antes da raiz de 2 e depois da raiz de 2? Então, antes da raiz de 2, a raiz quadrada exata é a raiz quadrada de 1. E depois do 2, da raiz de 2, eu tenho a raiz quadrada exata, que é a raiz de 4. Quanto vale a raiz quadrada de 1? 1. Quanto vale a raiz quadrada de 2? 2. Ou seja, a raiz quadrada de 2 é um número entre 1 e 2. Quem são os números com uma casa decimal entre 1 e 2? São os números 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 e 1,9. Então, eu tenho que descobrir quais desses números que elevado ao quadrado vai chegar mais perto de 2. Quais desses números aqui chega mais perto de 2? E aí você pode estar se perguntando, meu Deus do céu, e agora? Eu terei que calcular todos esses valores? Não. Tia vai dar uma dica do que você pode fazer para poder diminuir o seu trabalho nesse momento. Então, o seu trabalho vai ser diminuído o seguinte. A ideia que eu sempre dou é, comece pelo número do meio, que é o número do meio, 1,5. Se 1,5 passar de 2, quando você fizer 1,5 ao quadrado passar de 2, você vai testar os números menores. Se ele for menor que 2, você vai testando os maiores. Por exemplo, quando eu faço 1,5 ao quadrado, que é 1,5 vezes 1,5, vai dar 2,25. O que aconteceu? Passou de 2. Então, eu vou pegar o menor. Aí, eu vou fazer 1,4 vezes 1,4, que é 1,96. Então, já achei o meu, ó. Não preciso calcular mais nenhum. Então, quem é a raiz quadrada aproximada de 2 é 1,4, tá? Se por acaso aqui tivesse passado de 2, você ia testar o anterior. E assim por diante. Vamos ver mais exemplos para a gente ir entendendo melhor essa raiz aproximada. Então, raiz de 30. 30 não tem raiz exata. Então, eu vou pensar nos dois números que entre a raiz de 30, que antes da raiz de 30 e depois da raiz de 30 são exatas. Então, antes é a raiz quadrada de 25. E depois, a raiz quadrada de 36. Ou seja, a raiz de 30, que eu não sei quem é, está entre 5 e 6, que é a raiz quadrada de 25, 5, raiz quadrada de 36, 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar os números 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9. Então, tudo elevado ao quadrado. Vamos elevar todo mundo ao quadrado. Como a mesma dica que nós usamos na anterior,
nós vamos usar agora. Não vou calcular todas, para não ter tanto trabalho. Então, eu vou começar por onde? Por 5,5. Então, eu vou fazer 5,5 vezes 5,5, que vai dar 30,25. Tá bem perto, passou, ó. Então, provavelmente será 5,4, mas a gente é bom testar para ver se não passa. Número decimal às vezes engana um pouquinho a gente, então é bom testar. 5,4 ao quadrado dá 29,16. Então, maravilha, descobrimos quem é a raiz aproximada com uma casa decimal da raiz de 30. Então, a raiz de 30 é aproximadamente 5,4. Mais um exemplo para a gente finalizar a raiz quadrada aproximada. Raiz quadrada de 55. A raiz quadrada de 55 está entre quem? A raiz quadrada de 49 e a raiz quadrada de 64. Ou seja, entre 7 e 8. Então, nós vamos testar os números entre 7 e 8. 7,1, 7,2, 7,3, 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9. E a gente vai levar tudo ao quadrado aqui, porque eu tenho que lembrar que, como é raiz quadrada, eu tenho que multiplicar ele por ele mesmo para saber se é um número ou não. Então, do mesmo jeito, vamos começar com 7,5. 7,5 vezes 7,5 vai dar 56,25. Passou. Então, vamos testar o primeiro que vem antes. 7,4 vezes 7,4, que dá 54,76. Coincidência aqui, todos dando no 4, né? Mas pode ter outros valores, tá, gente? Então, a raiz aproximada de 55 vai ser 7,4. Lembrando que se aqui ainda estivesse passando, você ia testar o quê? O 7,3. Se caso desse um número menor que 55, você ia testar os maiores. E aí por diante.